eu sempre acompanhei um pouco à distância o debate da educação. E eu vejo que ao longo de anos, ao longo de décadas, o pessoal sempre muito ativo, muito preocupado, enfim, muito dedicado. Essa é a minha opinião dos profissionais, daqueles que militaram da educação. A frase final da professora Nara Maria Pimentel, eu quero começar por ela, porque é o que eu penso. Eu não consigo pensar nenhuma área, especialmente a educação, sem pensar primeiro um projeto de país. Porque a discussão da educação pela educação me resulta, pessoalmente, abstrata em grande medida. Agora, quando nós temos um projeto de nação, e projeto de nação, na minha opinião, ainda se define a partir de necessidades e objetivos, eu penso que aí a educação se encaixa perfeitamente. E, ao falar desta maneira, eu quero chamar a atenção do que é o Mercosul. Porque por que está havendo essa audiência? Um deputado, Sérgio Souza, evidentemente atendendo as suas convicções a postulações, interesses que ele busca representar, ele apresentou uma chamada emenda aditiva a uma medida provisória. Medida provisória é tudo aquilo que diz respeito a um tema com relevância e urgência. Bom, alterar a UNILA através de uma medida provisória seguramente não cumpre com os requisitos regimentais. Pode ter relevância, mas jamais teria urgência. Portanto, qualquer tema da educação, eu volto para a educação, depende de um amadurecimento ímpar. Então, imagine, então, o que é debater uma mudança estrutural numa universidade inovadora de sucesso, através de uma medida provisória. Não podíamos concordar com isso. Bem, ocorre que, por decorrência da UNILA estar intimamente vinculada a temas internacionais e, portanto, ao Mercosul, e aí eu quero registrar, professor Gustavo, que a sua observação de integrar a UNILA, vamos começar pelo Mercosul e pelo Parlamento do Mercosul. A forma ainda não temos, nem a fórmula. Agora, penso que a UNILA já pode jogar um papel para além do que vem jogando. Voltando, vamos falar do Mercosul. Eu não vou aqui, de forma cansativa, falar tudo do Mercosul, até porque eu não sei. Mas o Mercosul tem uma reserva de 310 bilhões de barris de petróleo. Este conjunto tem mais petróleo do que a Arábia Saudita. Portanto, individualmente, ninguém tem mais petróleo do que o conjunto do Mercosul. Bom, o Mercosul, ele produz trigo, milho, soja, açúcar e arroz. Quer dizer, aquilo que é uma potência agrícola. O Mercosul é uma potência agrícola. No caso do petróleo, é bom registrar que a Venezuela contribui com 296 bilhões de barris dos 310 que o conjunto tem. O Brasil tem muito petróleo a partir da descoberta do petróleo na camada de pré-sal, mas não se compara a Venezuela. Bom para a Venezuela, lamentamos nessa comparação para o Brasil. Agora, todos nós sabemos que o Brasil é uma potência agrícola. Bom, para dar um exemplo, o Mercosul é o maior exportador de açúcar do planeta, deve-se ao Brasil. Bom, e por aí vai. Então, o Brasil, aliás, o Mercosul é uma potência energética, é uma potência agrícola. Naturalmente, nós somos uma potência do ponto de vista de vários produtos primários, a começar de metais, de outros, digamos, de outras riquezas do subsolo. Dito isto, houve um aumento do intercâmbio comercial no Mercosul de 4,5 bilhões para praticamente 50 bilhões na sua existência. Bom, aí nós temos que ver o tamanho do Brasil.
o tamanho do Brasil no Mercosul. Por que eu falo? Uma coisa, digamos, nós não podemos comparar e colocar povos em níveis diferentes. Agora, seria um erro grave nosso, de brasileiros, imaginar que o Brasil é apenas mais um no Mercosul. Não, o Brasil é decisivo. Se o Brasil vai bem, o Mercosul e a América Latina vão bem. O contrário também é verdadeiro. Bom, todos nós acompanhamos ao longo de décadas, os que têm juventude acumulada como eu, que durante boa parte da nossa trajetória se comparava Brasil e Argentina, se comparava Brasil e México do ponto de vista do potencial econômico. Isso passou. Passou porque se consolidou a opinião em cima de dados reais, que o Brasil, comparativamente, é maior. Isso não nos leva à arrogância, não, nos leva à responsabilidade. Por quê? O maior império da história da humanidade, que são os Estados Unidos da América, eles fazem política internacional, fazem intercâmbio, fazem investimento. Nós ainda, para uma parte da imprensa, uma parte da sociedade brasileira, provavelmente para uma parte do parlamento brasileiro, nós ainda não aprendemos a pensar o Brasil do tamanho que nós somos. Porque ao tentar, hipoteticamente, transformar a UNILA em uma universidade importante, mas uma universidade do Paraná, a primeira pergunta é: se não houvesse a política internacional anterior, a UNILA não existiria. Portanto, os milhares de alunos brasileiros que já cursaram e vão cursar a UNILA também não teriam tido a oportunidade. Portanto, a UNILA foi uma oportunidade criada que não existia. Que não existia. Aí, se a gente quiser reduzir o debate, digamos, a um nível que eu não concordo, não, mas se tem hoje 29 alunos estrangeiros, apesar que 50% das vagas, 27% do percentual de alunos são estrangeiros, apesar de se reservar 50% das vagas para os estrangeiros, será que o intuito, então, seria reduzido a ampliar, digamos, para pegar esses 29% também para brasileiros? Se a gente apequenar o discurso, eu diria, não por parte do deputado que propôs, mas é comum a demagogia entre nós, na sociedade brasileira. Não, mas tem brasileiro que não tem acesso à universidade enquanto nós estamos financiando a universidade para estrangeiros. Alto lá, fica parecendo um favor. Quando nós começamos a falar, portanto, do que representa o Mercosul para o Brasil, nós temos que levar em conta, então, a seguinte pergunta: o Brasil se beneficia ou não do comércio e da economia do Mercosul? Não só se beneficia, que como pelo seu tamanho, é o que se beneficia mais. Mas não é esse o campeonato que deve ser feito. O Brasil se beneficia mais porque é maior, mas a Argentina se beneficia, o Paraguai se beneficia, o Uruguai se beneficia, a Venezuela se beneficia, todos os estados associados, porque o Mercosul é composto do quê? Dos estados partes, que são esses 5, a Bolívia chegando, deverá ser 6, vamos ver como é que fica a situação da Venezuela, todos os outros são estados associados, e não por acaso todos defendem o Mercosul. Portanto, é uma engenharia, acima de tudo, política, onde o Brasil tem que, de um lado, trabalhar para o fortalecimento, porque hoje, aliás, não começou hoje, a política de blocos, a União Europeia está ali tem a Alemanha, ali tem Itália, ali tem França, entre outros, e fazem um bloco, porque fora do bloco fora da União Europeia, melhor dizendo, está a China, está o Japão, está os Estados Unidos da América. Então, a Europa tem que se fortalecer para poder disputar mercados, para poder gerar emprego, etc. É a mesma coisa o Brasil. Se o Brasil não comandar, o Mercosul não existe. Não é comandar de forma arrogante, comandar pelo peso. E por isso que a negociação resulta num processo longo, sacrificado. Tanto é que países pequenos têm poder de veto
em muitas das decisões, inclusive no parlamento do Mercosul. Então não tem nada antidemocrático, não há imperialismo, nem explícito nem disfarçado, existe uma conjugação de esforços. E aí eu estava pensando, enquanto ouvia tanto a professora quanto o professor, o quê? Uma das nossas dificuldades na integração é, por exemplo, fazer o ajuste de regras, o ajuste legal. Nada melhor do que a UNILA para produzir profissionais competentes, como diz o próprio texto da Andes, tanto nacional quanto local, que é papel da UNILA produzir técnicos competentes, entre outras considerações. Pois bem, então todos os envolvidos no processo da educação, por isso que foi uma boa surpresa as considerações do reitor, eu já conhecia, digamos, ele aqui é quase presidente do sindicato UNILA, brincando com ele. Agora, a professora, que com um cargo estratégico que tem no Ministério, fez uma defesa conceitual, não só da UNILA, como ela própria apresentou. Então, eu creio que, como esse debate ele está, digamos, ele não vai parar, porque o próprio deputado Sérgio Souza, de forma leal, honesta intelectualmente, ele falou, olha, ele apontou algumas preocupações ou até mesmo críticas, se ele tem, com referência ao UNILA. Então, ele deve ser ouvido. Agora, ele também tem que nos ouvir do ponto de vista de um processo de formatação. Porque é claro que tem um apelo popular, dizer, olha, vamos tirar aqui os alunos estrangeiros, eu não estou dizendo que ele propôs, que ele chegou a esse nível, mas alguém que sonha com isso, com certeza. Não, vamos tirar os alunos estrangeiros, vamos colocar alunos brasileiros, nós vamos ampliar as vagas para os alunos brasileiros. Mas é um raciocínio que quem vier a fazer, ou seja, já fez muito, muito, muito limitado e equivocado. Por quê? Se o Brasil deixar de crescer, como está acontecendo agora, não vai ter como ampliar vagas de universidades públicas, sejam elas federais ou até mesmo estaduais. Agora, se o Brasil apostar no Mercosul e ter esta condução generosa de falar, não, vocês vão ter esse tipo de benefício. Quanto custa a UNILA frente aos benefícios que o Brasil tem? Não custa rigorosamente nada. Por isso que eu acho que nós devemos trabalhar conjuntamente, e volto ao início das minhas observações, trabalhar aquilo que o Mercosul traz para todos os países, incluindo o Brasil, e aquilo que cada país gasta, inclusive o Brasil também, para que esta política dê certo. Porque se o Brasil chegar... Então, por exemplo, o Brasil é o que mais contribui para o Mercosul, mas o Brasil é o último da fila para pegar recursos do FOSEM. Em primeiro lugar está o Paraguai, está o Uruguai, depois vem Brasil e Argentina. Argentina é igual Brasil, e a Argentina é menor do que o Brasil, economicamente falando. Mas isso é uma política de Estado, isso é uma política estratégica. Ou o Brasil faz isso, ou nós vamos perder na América do Sul mais espaço ainda, tanto para Estados Unidos, quanto para a China, quanto para qualquer país grande economicamente, ou grupo econômico como a União Europeia. Portanto, aqui é um processo onde a educação e um projeto de nação, e ampliando um projeto de bloco econômico, de bloco comercial, onde haja também a livre transição de pessoas, mercadorias, etc., é um processo extremamente conjugado. Portanto, a UNILA, na minha opinião, ela foi uma visão que os dirigentes dos países do Mercosul tiveram, e quem decidiu pelo Brasil, que o Brasil bancaria, também eu acho que foi visionário. Não significa, portanto, que a gente vai ficar com um longo passado pela frente. Não. Tudo aquilo que tiver que ser alterado, será alterado. Que na condução da UNILA houve erros? Provavelmente houve. Eu estive lá a convite da UNILA, me senti honrado para fazer uma palestra, enfim, estava desabituado a falar na universidade, mas ali, numa conversa franca que nós tivemos ali, onde o atual reitor, que está aqui, o professor Gustavo, ele já começa a ter iniciativas no sentido de contornar problemas reais. Um prédio muito caro, inconcluído, e, portanto, eu estou aqui até para tranquilizar aqueles que no momento são adversários da UNILA, não sejam. Vamos ajudar a equacionar os problemas que a UNILA tem. Portanto, eu quero dizer que nós vamos levar o debate para o Parlamento do Mercosul
E a pergunta, finalmente, que eu quero deixar aqui para o embaixador Gustavo, diz respeito a, digamos, aquilo que é o mistério do Ministério das Relações Exteriores representando o Brasil. Na opinião do senhor, a existência da UNILA facilita a política externa do Brasil ou não? Primeiro. Segundo, se isso também traz benefícios para o Brasil ou não. Obrigado.